queria começar com umas frases do Lula que estão muito boas. Tá? O Lula do Velho Testamento voltou, né, e falou sobre Carla Zambelli, Benjamin Netanyahu e Eduardo Bolsonaro. Tá? Ele está em Roma, né, e muita gente pensando que ele foi visitar a Carla Zambelli, mas isso é mentira. Mas ele foi perguntado sobre a Carla Zambelli, no que ele mandou muito bem e respondeu: nem lembrava desse nome. E é verdade. Eu imagino que sim mesmo. Eu acho que né? sim também. Eu acho que ele não fez nem de zoeira isso. Também acho que não. Pareceu honesto. Aqui, ó, vamos ver. Boa tarde, presidente. A deputada Carla Zambelli está presa na Itália, o Brasil está pedindo a extradição dela. Eu queria saber se o senhor falou sobre isso nesses últimos dias aqui em Roma, e se o senhor acha que isso pode trazer algum ruído. Falou sobre isso, como se ele não tivesse milhões de prioridades que não seja a Carla Zambelli, né? Mas está certa a pergunta. Está certa a pergunta. Tá? Eu também teria feito isso. Falaria ainda de Alexandre Correia. Se ele sabe o que está acontecendo no Brasil, quase um preso político, Alexandre Correia, que está solto, mas quase foi preso também. Nas relações Brasil-Itália, como aconteceu na época do caso Battisti. Eu nem lembrava desse nome. Ô, Bebe, a gente vai ter que fazer um corte disso daí, para toda vez que aparecer Mário Gomes, apareceu sexta-feira. Digão, aparecer esse tipo de gente, a gente colocar aqui. Quem? Eu nem lembrava desse nome. Foi honesto. Não, porque, sério. A agenda do Lula na Itália nem é essa. A prioridade do Lula, enquanto presidente, não está em ficar sabendo questões relacionadas à prisão de parlamentares, mano. Ele mandou o famoso, quer que eu faça o quê? Eu não sou ministro do STF? Não lembra mesmo, eu duvido que ele não tenha falado de forma honesta isso daí. Sim, eu também não. A gente lembra porque a gente gosta de ficar remexendo o lixo da extrema-direita. Chafurdando na lama. E o pessoal aqui é cracudo de política, mas um presidente, evidentemente, tem mais o que fazer. Claro. Ela estava aqui ou não. Para mim, é uma pessoa, sabe, que não merece respeito de que é uma democracia. Ela vai pagar pelo erro que fez, ou aqui ou no Brasil. Portanto, é uma questão da justiça, não é uma questão minha. Boa tarde. Sabe que eu saiu muito bem. Eu não sou justiceiro. Não sou ministro do STF. Vai perguntar para Alexandre de Moraes, tem nada a ver com isso. Quem? Vamos lá, vamos ver o que ele tem, o que ele falou sobre Eduardo Bolsonaro, tá? É o seguinte, Lula dá novo apelido para Eduardo Bolsonaro após deputado contribuir para o aumento da popularidade do presidente. Nas conversas com auxiliares mais próximos no Palácio do Planalto, Lula tem chamado o filho 03 de Jair Bolsonaro como meu camisa 10, numa ironia com o fato de as sanções de Trump terem ajudado na recuperação da popularidade do presidente nas pesquisas de opinião. Certíssimo, a gente sempre fala, é o craque do jogo, Eduardo Bolsonaro, craque do jogo. E pela palavra crack, você pode pensar em droga também. Eu não sei se ele está fumando crack. Né? A gente sabe que deve ser uma mistura de fentanil com monjauro ali. Mas no crack também pode pintar, Helder. Tem foto dele aí meio estranha, à noite. Ele adora gravar vídeo à noite, né? Lá de fora da casa. Uma coisa fogueira. meio... Digamos que ele... Project. Digamos que ele facilitou bastante o trabalho do Sidônio Palmeira. Sim. Sidônio está de parabéns com o trabalho dele, de fato melhorou bastante a comunicação do governo, mas ele deve agradecer ao Eduardo Bolsonaro, que facilitou muito o trampo dele, resolveu resgate de popularidade do Lula, estava em queda, provavelmente o Lula poderia perder a eleição de 2026 contra o Tarcísio, até mesmo o Ciro Nogueira fala sobre isso. Ele reconhece que a ida do Eduardo aos Estados Unidos atrapalhou o projeto que eles tinham em mente para o ano de 2026. Então é o camisa 10, é o craque da rodada de 2026, o Eduardo Bolsonaro. Ficou escutando as dicas do Paulinho Gogó, do Neto Ditador, falou, não, vai lá, cara, estilo um Alexandre de A Viagem, assim, um espírito obsessor no cangote do Eduardo Bolsonaro. Não, vai para os Estados Unidos lá, defende a liberdade do seu pai, entra com sanções,
faça o Trump colocar taxação em cima da exportação brasileira e vai dar tudo certo. Deu tudo errado. E agora até o Lula se refere a ele como craque, virou piada dentro do governo Eduardo Bolsonaro. Vamos trazer o Ciro Nogueira comentando exatamente isso, depois a gente vê se tem mais frases do Lula aí? Tem mais uma sobre o Netanyahu, a gente vamos pode lá, trazer vamos depois. Lá. Vamos acabar aqui, ó. Claro. O Lula falou, hoje teve, né, o Donald Trump foi dos Estados Unidos para Israel para firmar o acordo de paz, né, entre Gaza e entre o Hamas e Israel, né? Mas sem a presença ali em Israel, claro, com Benjamin Netanyahu, mas no Egito não. Até porque alguns primeiros ministros ali de países árabes não queriam estar na mesma mesa que o Netanyahu, que é um genocida e assim, tem a prisão decretada por AIA, né? Pelo Tribunal Mundial. Então, a gente vê o Lula falando aqui do Netanyahu no dia em que esse acordo de paz foi assinado com a presença de Donald Trump, tá? O Donald Trump é o cara da paz. Aliás, né, Helder, a gente sempre falou aqui que os democratas entram muito mais em guerra do que os republicanos, normalmente. Sim. Né? Sim, é assim que acontece nos Estados Unidos. Muito mais intervencionista, né? Sim. Impressionante. Vamos ver o Lula falando sobre o Netanyahu. Não entrou não, mano. Perdão. Não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava em muita parte com aquela guerra. Eu estou feliz porque, veja, eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. Sabe, o fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter ido no parlamento, ter falado, é um sinal muito importante. E agora vai ter reunião no Egito com os países da Europa. Eu acho importante. Eu espero que aqueles que ajudaram, sabe, Israel na sua posição de virulência, agora, sabe, ajudem a ter uma paz definitiva. Eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Mais do que eu, o povo palestino e o povo judeu. O Brasil... Tá aí, hoje só canetada do Nine, hein, cara? Carla Zambelli, do Eduardo, do Netanyahu. E essa pergunta eu nem lembro sobre a Carla Zambelli para o Lula, me lembrou o Romário, quando foi perguntado sobre Afonso Alves. Você lembra disso? Lembro do Afonso Alves, chegou a ir para a seleção brasileira. Você lembra do Afonso Alves, mas o Romário, por outro lado, nunca ouviu falar. Quem? Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de que eu conheço. Quem? Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de que eu conheço. Foi tipo Lula. Quem? Carla Zambelli. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo do que eu conheço. Mas aí você... Vamos falar. Exagerado, hein, cara? Acho que nem o Afonso Alves lembrava que passou pela seleção, que foi jogador de futebol. Quem é Afonso Alves? De verdade, mano. Jogou em que lugar? Sério, eu não sei quem é Afonso Alves, mano. Eu lembro dele, cara. Ele foi para a seleção, ó, confirmei aqui, ele foi para a seleção. É um jogador que foi revelado no Atlético Mineiro, foi atuar na Suíça, depois passou por 2 anos no clube, marcou 28 gols, se transferiu para o Malmo, tradicional equipe do país. Mas Suécia, ele também jogou no da Suécia. Mas também jogou no Heerenveen, Middlesbrough, Al Saad, Al Rayyan, Al Garafa. E foi pela seleção brasileira, teve a primeira oportunidade em 2007. Eu acho que era o Dunga, o técnico, sendo convocado para os amistosos contra a Turquia e Inglaterra, fazendo parte da equipe que venceu a Copa América de 2007 ainda, entrando em campo apenas durante a semifinal contra a seleção do Uruguai. Afonso Alves marcou seu único gol com a camisa brasileira em um amistoso contra o México em 2007. Que eu sou cracudo de futebol, cara, então eu lembrava do Afonso Alves.
Foi o maior espaço dado para o Afonso Alves nos últimos 20 anos em qualquer canal que você possa imaginar, incluindo aí os de esporte. Tá? Sim. 40 segundos. Sem dúvida. Helder, quer falar do Ciro Nogueira? Acho que é bom a gente colocar o Ciro Nogueira aí, porque o Eduardo virou chacota dentro do governo, e agora até a direita está reconhecendo que o Eduardo, ao ir aos Estados Unidos para tentar bloquear o governo brasileiro de várias formas, com sanções, tarifaço e outras medidas, acabou aumentando a popularidade do Lula e fez com que a extrema-direita perdesse muito a chance de voltar ao poder em 2026, né? Eliminou a chance aí do Tarcínico de Freitas. Provavelmente o ano que vem vai ser uma vitória muito mais tranquila para o Lula por conta disso, né? Por conta do próprio Eduardo Bolsonaro ter tomado essas medidas que agora estão sendo reconhecidas pela própria direita como medidas atrapalhadas e que, no fim das contas, ajudaram o PT. Vamos lá. Tínhamos uma eleição completamente resolvida. O presidente do PP e senador Ciro Nogueira do Piauí disse neste domingo que a postura do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos prejudicou o cenário político para a direita. A declaração do senador foi feita durante a participação no programa Canal Livre da Band. Ele também afirmou que, dadas as notícias recentes, são inviáveis, neste momento, as chances de algum nome da família disputar a chapa para a presidência da República. Eu não sei o que eu faria se meu pai fosse injustiçado, mas foi um prejuízo gigantesco para o nosso projeto político. Nós tínhamos uma eleição completamente resolvida, avaliou. Na avaliação de Ciro, o foco desse trabalho deveria ter sido especificamente o presidente Lula e não os magistrados. Então, tá aí até a direita reconhecendo que o Eduardo Bolsonaro atrapalhou as chances deles para 2026. É isso aí. Muito bem. E o Eduardo já deu uma nova declaração. Você tá por dentro ou não? Não. Ele reapareceu, ó, sempre com esse semblante muito saudável, né? Cada dia mais saudável, não é? Olha só, cada dia mais saudável. Senhora, o cara vai sumir. Bonito, renovado, né? Tá cada vez mais o guarda-roupa tá bom, mais uma roupa de grife, né? Mais uma camisa da Polo. Camisa nova. Agora todo dia uma camisa nova. Todo dia a camisa nova aí de marca, hein? Vamos ver que ele disse que tem novas narrativas chegando no cenário político. Um amigo trouxe para mim que está repercutindo no Brasil uma tese de que o Trump estaria puxando, né, o freio de mão do Marco Rubio para não deixar ele marcar um gol no assunto Brasil, porque isso o deixaria muito grande e ele estaria numa disputa contra o atual vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, na sucessão do Trump, na eleição de 2028. Não faz sentido absolutamente nenhum esse tipo de coisa. Então quer dizer que o presidente não vai deixar um ministro seu fazer algo bom, porque senão o ministro vai ficar muito grande, vai ganhar capital político. Não faz sentido nenhum. Mas de qualquer maneira, né, fica aqui expresso para vocês essa minha opinião na torcida de que a inteligência dos brasileiros não seja tão baixa a esse ponto. Infelizmente né, Helder? Porque colocaram um cara como o Eduardo Bolsonaro como deputado federal, um Flávio Bolsonaro como senador, um Carlos Bolsonaro como vereador e um Jair Renan como senador. Esses dois últimos que não conseguem comer de garfo e faca e não sabem atravessar uma rua, né? Aí realmente o povo brasileiro, Eduardo, eu vou ter que concordar, vota muito mal mesmo, vota muito mal. Você ganhou como mais votado, né? A gente tem aqui vereador mais votado forjado na guerra em São Paulo. Eduardo, nisso eu vou ter que concordar com você, né? O povo brasileiro vota mal, mas vocês não têm mais ideia alguma do que está acontecendo no mundo. Vocês perderam totalmente as rédeas. Tá na cara, né, que eles perderam totalmente as rédeas. Eles não têm mais o que falar, né? Eles vão inventando assuntos ali, porque não tem mais ali. Cadê as sanções? Novas sanções. Cadê a nova taxação? Não tem. Não tem, cara.
Não tem. E ainda por cima, o Bezi, ele agora vai ficar se pendurando em realidade paralela que ele cria na cabeça dele, né? Daqui a pouco o Marco Rubio tá sentado em mesa de negociação com os brasileiros, não vai acontecer nada do que ele tá prevendo, de que o Marco Rubio vai ser o Rottweiler, que o Marco Rubio vai enrabar os brasileiros, que na verdade é um jogo duplo, é um xadrez 5D, aguarde mais 72 horas. Não sobrou nada pro Eduardo negociar, nada. E aqui dentro também, ele tá sendo desmerecido por várias pessoas, como Ciro Nogueira. Se isso acontecesse, se me falasse, né, que o Ciro Nogueira ia dar uma opinião sobre o Eduardo Bolsonaro nesse tom, dizendo que ele foi para os Estados Unidos e atrapalhou a eleição da extrema-direita para o ano 2026, se me falassem isso há alguns meses, eu não ia acreditar. Eu ia falar, não, jamais o Ciro Nogueira vai tomar uma atitude como essa. Ele nunca iria expor um filho do Bolsonaro a esse tipo de situação. E aconteceu, e está acontecendo. Eles estão enxergando, ou pelo menos assumindo agora, aquilo que a gente já viu lá atrás. A esquerda já viu isso lá atrás. Quando eu falo a gente, não estou falando do canal especificamente, mas a esquerda, os canais de esquerda, já enxergaram que o Eduardo estava atrapalhando há muito tempo. Já era a opinião, né, unânime aqui entre a esquerda de que o Eduardo ia mais atrapalhar do que ajudar. Só que eles deram corda para ver onde chegava. E onde chegou? Chegou nisso daí. Ele atrapalhando a eleição presidencial para o ano que vem, muito provavelmente atrapalha também algumas eleições para governo estadual, bagunçou o cenário e isso acabou afetando positivamente a campanha para a esquerda no ano que vem, né, principalmente para o PT. Deixa eu te contar sobre algo que pode ser exatamente o que você estava procurando. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E modificar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar e em 4 dias, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Iago conseguiu fazer $87. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria quase R$500 em 4 dias. Eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo, tá? Que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Mas Bezi, eu vou fazer igual nos primeiros dias? Pode ser que não, talvez demore uma semana para dominar, mas seguindo o método completo você consegue. Só que para entender tudo, precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas é um trabalho com total liberdade de horário e lugar. Então, se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra satisfatória, clica no link da descrição desse vídeo, assista às 3 aulas do Clayson e decide. É de graça e já te mostra uma renda extra de verdade.